Ok, shalom a todos. Bom dia. Vamos começar esta coletiva de imprensa que será seguida de perguntas para o ministro Gideon Saar. Bom dia a todos. Estamos testemunhando uma campanha distorcida de pressão internacional contra Israel nos últimos dias. Esta campanha alimenta a onda de antissemitismo que estamos testemunhando. Quando eles exigem o fim desta guerra, o que isso realmente significa? Acabar com a guerra enquanto o Hamas permanece no poder em Gaza será uma tragédia tanto para israelenses quanto para palestinos. É por isso que eles sequestraram os reféns em primeiro lugar para tentar impor sua vontade a Israel. Isso não vai acontecer. Não importa quanta pressão seja colocada sobre Israel. O segundo objetivo dessa campanha distorcida é tentar forçar Israel a aceitar um Estado palestino terrorista. O ministro das Relações Exteriores da França disse ontem em Nova York que a Europa deve pressionar Israel a aceitar uma solução de 2 estados. Estabelecer um Estado palestino hoje é estabelecer um Estado do Hamas, um Estado jihadista. Isso não vai acontecer. Estamos cientes do fato de que há países na Europa hoje com grandes populações muçulmanas. Às vezes, isso afeta as políticas de seus governos, mas isso não pode e não vai levar Israel ao suicídio. Não permitiremos um Estado terrorista jihadista no coração de nossa antiga pátria. Isso não vai acontecer. Não permitiremos que um Estado terrorista do Hamas se forme a poucos quilômetros de nossos centros populacionais. Israel não será a Tchecoslováquia do século XXI. Não sacrificaremos nossa própria existência para agradar países que buscam apaziguamento. Não abriremos mão de nossos interesses básicos por causa da política interna de certos países que perderam o controle sobre suas próprias ruas. Mas ainda assim, eles presumem arrogantemente decidir o que é melhor para a nossa segurança. Agradecemos ao nosso grande aliado, os Estados Unidos, ao presidente Trump e à sua administração pelo apoio inabalável à guerra de Israel contra o Hamas e o terrorismo. A pressão diplomática não mudará nossa política. Nenhuma força externa fará com que Israel sacrifique sua segurança. Estamos sempre abertos ao diálogo construtivo, mas a pressão sobre nós não funcionará. Deve ficar claro, a pressão internacional sobre Israel durante dias críticos nas negociações por um cessar-fogo e pelo acordo de reféns já fez com que o Hamas endurecesse sua posição. Essa pressão está sabotando diretamente as chances de um cessar-fogo e de um acordo de reféns. Ela só está impulsionando uma escalada militar ao endurecer a postura do Hamas. Todos que se preocupam com a situação humanitária devem se perguntar: quem é responsável pelo sofrimento dos palestinos em Gaza? Quem é responsável por esta guerra e sua continuação? Só há uma resposta clara: Hamas. O Hamas iniciou a guerra com seu massacre em 7 de outubro. O Hamas é responsável pela continuação da guerra ao se recusar a libertar nossos reféns. Ainda temos 50 reféns em Gaza. E ao se recusar a depor as armas. A pressão internacional, portanto, não deve recair sobre Israel. Deve ser do Hamas. Obrigado. Perguntas, por favor? Lá. Olá, aqui é Peter Moshe da BBC. Senhor, quero falar sobre a situação em Gaza, porque o presidente Trump, que é um aliado próximo de Israel, disse que há uma verdadeira fome em Gaza. Ele disse: eu vejo isso e você não pode fingir. E agora há um alerta dizendo que a fome está acontecendo em Gaza.
Você aceita que há fome em Gaza? Em primeiro lugar, quero expressar minha sincera gratidão ao presidente Trump por sua amizade e por seu apoio inabalável. E, basicamente, eu acredito que será muito difícil tentar encontrar divergências entre Israel e os Estados Unidos em termos de políticas, inclusive em relação à faixa de Gaza. Em relação à situação em Gaza, eu diria, antes de tudo, que está claro que, após quase 2 anos de guerra, a situação é difícil. Mas existe uma mentira, e a mentira é as políticas de fome brutais com as quais a mídia internacional, incluindo a BBC, está ativamente cooperando e colaborando. Então você pensa... E eles dizem, não me perturbe, você perguntou. Eu respeito isso, e agora é minha vez de responder sua pergunta. E a realidade é o completo oposto, porque estamos trabalhando de forma extremamente árdua e dedicada em circunstâncias muito complicadas e desafiadoras, desde o início da guerra até o presente momento, para facilitar a entrada e a distribuição de ajuda humanitária essencial na faixa de Gaza. Também vemos, infelizmente, uma propaganda falsa e enganosa, cheia de mentiras e distorções. Vou te dar um exemplo claro e conciso. Osama al-Rakab, uma criança doente com fibrose cística, uma doença genética grave, que estava na Itália para receber tratamentos médicos neste mês de junho. Israel permitiu e facilitou que ele fosse para a Itália. Mas sua foto, uma imagem bastante impactante, foi publicada no conhecido jornal italiano de esquerda, o Il Fatto Quotidiano, como a imagem de uma criança que, infelizmente, está passando fome. E como outras fotos de outras crianças com doenças terminais que foram apresentadas como crianças famintas, e às vezes você vê outras fotos de crianças e ao redor delas pessoas que pareciam bem alimentadas. E então são casos em que as conclusões devem ser tiradas por aqueles que estão olhando para essas fotos. Então a pergunta é, antes de tudo, quem é responsável por essa realidade difícil? Eu respondo, é o Hamas. Existe uma política de fome? Não, o contrário é o certo. Estamos fazendo esforços incríveis, inclusive nesta semana, abrindo esses corredores humanitários por lançamentos aéreos, por qualquer meio possível. Aliás, ao contrário da mentira que é espalhada na mídia ocidental, ou por parte dela, nós não estamos limitando. Nós estamos facilitando para que todos possam ajudar. Estamos engajados hoje com países, com os Emirados, com os jordanianos, com os marroquinos, com os alemães que disseram querer participar dos lançamentos aéreos, com os italianos. Todo mundo quer ajudar. Nós acolhemos isso e facilitamos isso. Pergunta? Henrique? Olá. Henry Bodkin, do jornal The Daily Telegraph. O que é papel? Telégrafo diário. Jornal do Reino Unido. Você poderia explicar o que o primeiro-ministro quis dizer quando se referiu às opções alternativas para a devolução dos reféns? E também, você poderia comentar sobre uma reportagem na mídia hebraica esta manhã? Sobre uma reportagem na mídia hebraica esta manhã, supostamente vinda de uma fonte do gabinete do primeiro-ministro, de que está sendo considerada a anexação de partes de Gaza se o Hamas não fechar um bom acordo? Ambas as suas perguntas se referem a discussões internas muito específicas. Eu não vou comentar sobre se essas informações são precisas ou não, mas eu não vou comentar sobre isso de nenhuma forma, em absoluto. Ok, próxima pergunta. Obrigado. Você, por favor. Obrigado. Matthew Doran, da ABC News, Austrália. No fim de semana, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese acusou Israel de violar diretamente o direito internacional ao reter ajuda da população civil em Gaza ou ao impedir que ela chegasse. Posso obter uma resposta sua à acusação direta do primeiro-ministro? E ele disse que a situação do sofrimento em Gaza era completamente indefensável.
Esse tipo de retórica é evidenciado não apenas pelo primeiro-ministro Albanese, mas pelo primeiro-ministro Starmer nos últimos dias, de que Israel está perdendo o apoio de muitos países estrangeiros. Muito obrigado por isso. Você pode repetir o início da citação? Claro. Então, o primeiro-ministro Albanese disse que Israel estava, cito, claramente violando o direito internacional ao reter ajuda aos civis em Gaza. Então, isso é uma completa mentira, porque na verdade não estamos de forma alguma retendo qualquer tipo de ajuda. Claro que estamos agindo de acordo com o direito internacional, mas a questão básica aqui é: estamos retendo ajuda ou não? Você pode vir até a passagem de Kerem Shalom, ou até a passagem de Zikim, e você verá a realidade. E a realidade é que facilitamos a entrada. Vou apenas lhe dar o último relatório detalhado que recebi esta manhã, de ontem. Houve mais de 200 caminhões de ajuda humanitária que entraram na região só ontem e trouxemos mais suprimentos essenciais para dentro da faixa de Gaza para atender às necessidades urgentes da população local. Aguardando distribuição, temos quase 600 caminhões nos 2 pontos de passagem, a Kerem Shalom e Zikim. E se estamos falando dos últimos 2 meses, mais de 5.000 caminhões entraram na faixa de Gaza. E qualquer um que quiser fazer isso pode fazer. E agora, não é só. Nós ouvimos a desculpa de problemas na segurança da estrada. Por isso abrimos esses corredores humanitários. E este já é o 3º dia. Isso aconteceu no domingo, segunda e terça-feira, das 10 horas às 20 horas. Nessas estradas, as estradas estão, os caminhões estão passando com segurança para serem distribuídos, porque não queremos que ninguém use qualquer desculpa para dizer que não é possível fazer isso por parte das organizações internacionais. E além disso, nós começamos com isso no sábado com nossa força aérea, os lançamentos aéreos, e depois os jordanianos e os emiradenses se juntaram e outros países querem participar. Portanto, não há rota que não estejamos utilizando. Então, não é só que isso não é verdade. Não é verdade, claro, mas o oposto é que é verdade. Obrigado. Sim, por favor. Obrigado pelo seu tempo. Zvi Smith, do The Wall Street Journal. Você acha que a pressão militar funcionou até agora? E o que Israel pode fazer para libertar os reféns e forçar o Hamas a se render? Bem, você sabe, o que aprendemos durante essa guerra difícil, você não deve julgar, você sabe, em uma partida de futebol, em um jogo de futebol, você sabe, no intervalo, quais serão os resultados finais. A pressão militar funcionou para fazer com que o Hamas 2 vezes aceitasse um acordo de reféns. Eles vieram pela 3ª vez para as negociações. O que estou dizendo aqui é que pressões internacionais, decisões contra Israel, declarações contra Israel funcionaram. O contrário, exerceu pressão contrária, colocou o Hamas em uma posição de endurecimento de suas posturas em momentos extremamente críticos. Então, se esses países querem um cessar-fogo, e eu explico isso a eles quando converso com ministros das relações exteriores europeus, mais de um deles admite que foi tolice, que não foi construtivo para o objetivo de alcançar um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns. Funciona ao contrário, e eles falam comigo sobre política interna, porque eles fizeram isso ou aquilo, mas a pressão militar é eficaz, mas não é a única opção. Há outras pressões. Bem, estamos muito determinados a atingir nossos objetivos nesta guerra. Ok. Última pergunta. Nós estávamos sempre prontos, e estamos prontos hoje para alcançá-los também por via diplomática. Mas se não for possível, há outros caminhos que teremos que usar. O quê? Sim, por favor. Olá. Eleanor Beersley, da Rádio Pública Nacional. Rádio Pública Nacional no Zewa. Suas palavras estão em forte contraste com as cenas apocalípticas que estamos vendo sair de Gaza. E eu gostaria de perguntar, quando vemos um exército poderoso falando sobre o Hamas, o que é o Hamas? Eu imagino
que haverá uma fonte inesgotável de jovens prontos para pegar em armas para atirar em um soldado israelense. Vocês vão continuar até que todos esses garotos, ou seja lá quem for, sejam mortos? Qual é o plano? Quando vai? Não. Os Estados Unidos e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial alcançaram a vitória, não foi depois de matarem todos os soldados alemães. Exatamente. Então, foi depois que a Alemanha ou o Japão se renderam completamente após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, não. Mas havia alguém, alguns deles foram mortos, alguns deles cometeram suicídio. Eventualmente, o Estado se rendeu. Então, a alternativa é muito simples. Quem vai impor essa vontade política ao outro? Há uma opção: simplesmente acabar com a guerra enquanto o Hamas está no poder. O Hamas ficará muito feliz. É por isso que ele sequestrou esses reféns desde o início para impor sua vontade política. Isso também será uma tragédia para os palestinos, não apenas para Israel. E há uma outra opção, que dentro não apenas da operação militar, mas sim dos esforços militares e políticos, nós vamos impor nossa vontade política. E isso, na verdade, se você está, eu diria, cego para a desconexão entre os objetivos e as posições, toda a comunidade internacional diz: não vemos um futuro para o Hamas em Gaza. Então, basicamente, é isso que vemos. Mas como você vai conseguir isso? Existe alguém que apresenta uma proposta séria de como isso será feito já para lutar contra Israel? Não. Então é difícil. A guerra é difícil. A guerra não é algo bonito. Na guerra você não vê coisas boas. Mas essa é a guerra brutal que o Hamas impôs a nós de forma violenta em 7 de outubro e continua a impor de maneira incessante a israelenses e palestinos ao não libertar os reféns inocentes. E você pode ver hoje sites de palestinos se manifestando e implorando para o Hamas sair, implorando para o Hamas libertar os reféns para que essa guerra acabe. Mas não há discussão sobre isso. Às vezes, para salvar as aparências, você pode ver depois de, eu diria, 300 palavras duras contra Israel, uma linha sobre a libertação dos reféns. Isso não é suficiente. Isso não vai funcionar. Funciona ao contrário. Ok, obrigado. Obrigado. Onde ficar? Lá, um segundo. Por favor, aguarde o microfone. Duas partes para a pergunta. Primeiro, você pode nos dizer quais países perceberam que a carta era contraproducente? E segundo, você poderia nos dar uma ideia de qual nível, qual porcentagem ou quantidade de ajuda foi roubada pelo Hamas? Porque houve relatos contraditórios e as FDI divulgaram fotos e vídeos, mas a questão é mais ou menos podemos extrapolar isso para ser a situação geral ou são apenas incidentes específicos? Primeiramente, é claro, não posso de forma alguma citar de conversas fechadas, quero dizer, conversas diretas e particulares com os meus colegas de trabalho. Infelizmente, não é assim que a diplomacia funciona. Mas ouvi isso nos últimos dias de mais de um ministro das Relações Exteriores europeu. Em segundo lugar, eles ainda ajudam, como o presidente Trump disse ontem, mas não é o único método. Eles também, às vezes, gostam de ganhar dinheiro com os caminhões. Usam isso como um recurso financeiro. Isso se tornou o principal recurso financeiro do Hamas durante aquela guerra. E, basicamente, é por essa razão fundamental que tentamos desenvolver algo que possa oferecer a ajuda humanitária diretamente ao público necessitado e não através do Hamas e, crucialmente, sem qualquer tipo de lucro sobre essa assistência. Claro, continuamos o tempo todo com a tradicional e problemática distribuição da ajuda, porque nós reconhecemos o fato de que, com a operação do GHF,
não conseguimos atender toda a população. Portanto, basicamente, desde maio, há 2 esforços humanitários ocorrendo simultaneamente na faixa de Gaza. Nós facilitamos ambos. E nem sempre temos a completa e total cooperação de todos os envolvidos, mas nos últimos dias, depois que deixei bem claro, entre outras coisas importantes, em uma entrevista detalhada que concedi para a Político, que a Organização das Nações Unidas não está distribuindo, eles finalmente começaram a fazer isso de forma mais efetiva. Eles começaram a fazer isso antes do último domingo, quando iniciamos a iniciativa dos corredores humanitários. Eles começaram a fazer isso durante o fim de semana e os caminhões que estavam esperando lá nas passagens, havia cerca de mais de 900. Hoje há cerca de 600 que estão parados lá. Então, o que quero enfatizar é que, se você olhar para os fatos e pode ir lá e ver a realidade com seus próprios olhos, e a COGAT e as FDI facilitaram isso, talvez alguns de vocês tenham estado lá. Durante a semana passada, nós estamos facilitando a entrada de grandes quantidades. Ontem, acredito que foram cerca de 280 e a distribuição foi muito maior por causa dos corredores humanitários. Então, realmente fazemos todos os esforços possíveis para atender às necessidades e corremos riscos ao fazer isso. Nós estamos totalmente cientes disso, mas essa é uma decisão nossa. Como você sabe, também houve algumas disputas sobre isso, mas foi o que o primeiro-ministro decidiu e estamos implementando isso. Tudo bem. Senhoras e senhores, muito obrigado. Não haverá mais perguntas. Obrigado. Muito obrigado por tudo, de verdade.